Essa semana tivemos o Anime Awards 2024 e nesse vídeo eu vou comentar com vocês algumas categorias, né, e alguns vencedores que tivemos e também a minha opinião sobre algumas coisinhas que rolaram lá. A primeira categoria, que eu acho que é uma das mais interessantes que tem, anime original, quem ganhou foi Buddy Daddies. Buddy Daddies foi um dos meus animes, acho que favoritos do ano passado. Basicamente é Spy Family com dois homens. Eles são espiões super secretos e eles resolvem alguns probleminhas assim das pessoas e uma das missões deles, eles acabam adotando uma menininha que é a coisinha mais linda do mundo e eles cuidam dela e eles têm que viver essa vida dupla de serem espiões e cuidarem da nenezinha. Basicamente igual Spy Family. Só que são dois homens. E eles não necessariamente são um casal. Não é o que dá a entender no anime, mas assim, né? Vai saber. A categoria de melhor design de personagens, quem ganhou foi Jujutsu Kaisen. Bom, vocês vão ver nessa lista que tem, assim, milhares de indicações de Jujutsu Kaisen ganhou. E eu gosto dessa indicação de Jujutsu Kaisen pra design de personagens, mas, pra mim, Hell's Paradise também foi um anime que teve um design de personagens muito interessante, porque ele trata de uma temática de ninja e é meio que impossível fazer alguma coisa boa de ninja depois que Naruto existiu, né? Então, assim, eu acho que eles conseguiram trazer essa visão de ninja mais histórico, sabe? Que eu achei bem legal. Outro anime que tem designs de personagens bem legais também, pra mim, é Chainsaw Man, que são personagens bem marcantes, e quando você olha, assim, o jeitão dos personagens de Chainsaw Man, dá pra perceber que eles são desse anime, sabe? Na categoria de melhor animação, a gente teve Demon Slayer e, assim, Kimetsu no Yaiba ganha praticamente todo ano. E é justo porque, assim, a animação realmente é outro nível. Melhor série estreante, ou seja, melhor estreia de anime. Um anime novo que não tinha antes nem nada. Ganhou Chainsaw Man. E nada mais justo porque, assim, pra mim, Chainsaw Man foi um dos melhores animes, por mais que ele não seja necessariamente de 2023. Ele foi de 2022. Mas, como a data de corte do Anime Awards vai até outubro ou novembro, alguma coisa assim, Chainsaw Man acabou indo pra essa premiação de 2023. Na categoria de melhor continuação, quem ganhou foi o One Piece, que ok, é bem justo, mas eu não entendi por que o One Piece ganhou se Jujutsu Kaisen ganhou todas as outras. Quer dizer, eu entendo porque o One Piece é literalmente o anime mais famoso do mundo e acho que um dos mais importantes aí da história. Mas não sei, eu não assisto One Piece, então eu não posso opinar muito sobre a continuação. Vocês me digam aí nos comentários se foi justo ou não essa categoria. De melhor abertura, a gente teve a primeira abertura da segunda temporada de Jujutsu Kaisen, mas não os specials lá do arco de Shibuya. Foi a abertura do arco do Inventário Oculto, que assim, é uma boa abertura e essa música ficou na minha cabeça por um bom tempo e até hoje eu ouço bastante ela. Mas pra mim, a melhor abertura de todas ali que estavam concorrendo, não tem como eu não escolher a abertura de Chainsaw Man. Cara, Kickback, a abertura é sensacional, porque a direção de Chainsaw Man é muito boa também, e aí quando chegar na categoria de direção, eu vou comentar algumas coisinhas aqui com vocês. Mas assim, de fato, Jujutsu Kaisen dominou a premiação inteira. Mas a abertura de Chainsaw Man, gente, ela é incrível. O jogo de câmera que eles usam, as referências aos filmes, e todos os filmes, de alguma forma, tão conectados, sabe, com a ideia do anime também. Ai, cara, o Ryu Nakayama, que é o diretor da primeira temporada de Chainsaw Man, ele é incrível. E depois eu vou falar dele na parte de direção. Melhor encerramento, a gente teve Akai, que é também o encerramento daquele arco do Inventário Oculto. E que é, assim, a coisa mais linda, esse encerramento, gente. Como pode? E toda a conexão do Geto e do Gojo. Ai, gente. Parece que eles fizeram só, assim, sabendo o que os fãs querem, sabe? Melhor trilha sonora ganhou Attack on Titan. Engraçado que Attack on Titan sumiu um pouco das premiações aqui. Tudo bem que os concorrentes, assim, estavam bem fortes e essa última estratégia de marketing aí, não foi bem estratégia de marketing, né, mas o jeito que eles fizeram essas últimas partes aí de Shingeki no Kyojin não funcionou. Simplesmente não funcionou. O público ficou muito confuso, ninguém sabe direito a ordem que assistir, enfim, não foi legal. E acho que por isso que acabou sumindo um pouco aqui das categorias. E ele estava indicado em várias categorias. Mas, com relação à trilha sonora, não tenho o que falar, porque Attack on Titan é muito bom na trilha sonora. Melhor filme ganhou Suzume. Vale lembrar que Suzume também foi indicado ao Globo de Ouro. Melhor música de anime ganhou Idol, do anime de Yoshinoko. Bom, essa música Idol, ela ficou no top Oricon lá no Japão por muito tempo. E foi assim, um estouro
estouro no Japão. Oshinoko fez muito sucesso no Japão, fez sucesso no mundo também, mas essa música em específico, bizarra, tocava em todo lugar. Agora vem a categoria de melhor direção. E é aí que a gente vai estressar algumas discussões aqui. Quem ganhou foi o Shota Goshizono, que ele é o diretor da segunda temporada de Jujutsu Kaisen. Mas eu quero destacar aqui, além do Shota Goshizono, 2 outros diretores, e um deles pra mim que deveria ter ganhado, sim, porque ele é sensacional e eu sou fã dele. O primeiro é o Hirotaka Mori. O Hirotaka Mori, ele é diretor de Tengoku Daimakyo, que foi um anime que teve pouquíssimas indicações nas categorias no geral, mas que foi um dos meus animes favoritos de 2023. E o Mori, ele é um cara que sabe fazer anime de drama. E tem o Kudemako, tem uma questão ali de drama, das histórias que se conectam e tudo mais, que é muito importante. O cara, ele foi diretor de Erased. Erased é pra mim uma das obras com um drama mais perfeito que tem, com a história incrível, que faz um encerramento maluco lá que eu adoro. E com Tengoku Daimakyo, ele mostrou que, pô, a especialidade dele realmente é fazer esses animes de drama, e assim, é um estilo de anime, de história também, que eu curto muito, sabe? Que tem um enredo, tem uma coisa sobrenatural ou de fantasia ali em volta, mas que o enredo principal são as relações entre os personagens, são os problemas que eles enfrentam, as situações do dia a dia ali que aqueles personagens têm que enfrentar. E em Tengoku Daimakyo, ele se mostra o quão excelente ele é. E o modo que ele consegue fazer em Tengoku Daimakyo, dos 2 cenários, lá o da escola e o dos 2 personagens principais lá se conectarem, é incrível. Porque em nenhum momento eles falam abertamente que aqueles 2 cenários estão conectados. Mas ele vai colocando as cenas de uma forma que fica muito subentendido que uma coisa tem relação à outra. Que onde os personagens principais lá estão querendo chegar é nessa escola. Que ali é o lugar que o Maru deve ter saído, né? Pô, não li o mangá de Tengoku Daimakyo, então eu não sei a história. Eu só vi até onde adaptou o anime. Mas pelo que eu entendi, era isso. E ele consegue fazer isso de uma forma tão sutil, sem que os personagens falem isso, sem que a história conte, olha, está acontecendo isso, isso e isso. Isso não acontece lá. E eu acho que ele faz isso com uma sutileza que é incrível. Aí, pra falar um pouco do Shota Goshizono, que é esse diretor da segunda temporada de Jujutsu Kaisen, é verdade que ele pegou uma bucha pra adaptar. Porque o primeiro diretor de Jujutsu Kaisen, que era lá da primeira temporada, é o Sun-Ho Park. Ele era um diretor muito experiente lá do mapa e que tinha feito outras animações como Banana Fish, Yuri on Ice e outros animes lá do estúdio também. Então ele era um cara que manjava muito já de fazer boas animações. Só que com aquele caos todo de produção do mapa que teve, ele acabou saindo do estúdio. Foi assim, meio que desesperador, porque o Shota Goshizono, ele nunca dirigiu nenhum anime sozinho. Esse é o anime de estreia dele. Então ele pegou logo essa bucha que era tipo um dos carros-chefe do ano do mapa pra poder dirigir sozinho. Foi sua primeira experiência. E o mapa veio numa sequência de produções muito caóticas. Então teve o final de Attack on Titan, teve Jujutsu Kaisen Zero, isso no ano passado, né? Teve Chainsaw Man também no final do ano passado, mas que isso causou uma onda de pedidos de demissão e de pessoas saindo do estúdio e vários trabalhadores reclamando das condições de trabalho que eles tinham. Prejudicou muito, assim, o andamento das produções, e isso impactou Jujutsu Kaisen Zero. E a gente vê isso não necessariamente em queda de qualidade, porque queda de qualidade não teve, mas a gente vê cores mais sóbrias, uma leveza nas sombras. Então todos os sombreamentos que a gente tinha na primeira temporada foram suavizados agora na segunda, sabe? Cenas mais chapadonas mesmo, assim, sem muitos efeitos especiais. Deu uma simplificada no traço do anime em si, porque senão não ia ter condições, eles não iam conseguir suprir a demanda de produzir os episódios a tempo. E por isso que eu tiro o chapéu pro Shota Goshizono, por mais que eu acho que ele não merecia ter ganhado de melhor direção. Agora, pra mim, quem deveria ter ganhado de melhor diretor era o Ryo Nakayama. Ele é o diretor de Chainsaw Man. Ele também é um diretor muito jovem, e ele dirigiu pouquíssimos animes antes de Chainsaw Man. Se eu não me engano, eu acho que Chainsaw Man foi um dos primeiros, se não foi o primeiro que ele dirigiu. E quando o mapa decidiu que seria ele, o diretor de Chainsaw Man, eles queriam que fosse um diretor jovem, que fosse muito criativo e que tivesse ideias fora da caixinha, digamos assim. Assim como o próprio autor de Chainsaw Man, que o Tatsuki Fujimoto, que ele é muito jovem e também tem ideias muito boas e busca referências em cinema. E ele também é um aficionado em cinema de terror, suspense e tudo mais. E aí eles buscaram um cara que fosse mais ou menos parecido com o que o Fujimoto Tatsuki é. Bom, o Ryo Nakayama trouxe um tom pra Chainsaw Man que foi, pra mim, incrível. Ele conseguiu dar esse toque de cinema Tarantino anos 90 pra um mangá
que é um shonen, que é um battle shonen. Que a história de Chainsaw Man, ela tem tudo pra ser simplificada e ter sido mais um shonen ali feito de pastelaria, sabe? Vai lá, pega lá a historinha do protagonista, que ele tem super personalidade, mas ele é um coitado. Enfim, tinha tudo pra ser uma historinha comum, sabe? Uma representação comum. E se você for ver, a essência de Chainsaw Man continua aí. Só que a representação visual, quando a gente assiste Chainsaw Man, é totalmente diferente. Porque ele coloca cenas calmas, ele coloca muitos diálogos, ele consegue dar profundidade na cena, assim, que é incrível. Ele coloca uma trilha sonora ali que muda completamente o espectro de Chainsaw Man, sabe? E Chainsaw Man no mangá é super caótico, acontecem várias coisas, então o próprio traço do Fujimoto Tatsuki é um pouco caótico, o que não é ruim, é excelente. Eu adoro a arte de Chainsaw Man, eu adoro Chainsaw Man. Só que eu achei muito interessante o que ele conseguiu fazer com a adaptação em anime, e é muito corajoso também de trazer esse tom um pouco anime cult pra esse anime, porque era um anime que tinha tudo pra ser o carro-chefe do mapa, assim como continua sendo um dos carro-chefes do mapa, mas que com essas apostas e essas mudanças artísticas tinha tudo pra dar errado. Tanto que muitos fãs, principalmente no Japão, odiaram isso e ficaram super revoltados e pediram remake do anime, que pra mim é um absurdo, tipo, pelo amor de Deus, ainda bem que o mapa simplesmente não ouviu essas críticas, porque pra mim o anime é perfeito. E o que mais me deixou triste é que o Rio Nakayama, eu acho que ele saiu do mapa. Esse filme que vai vir agora, que é o filme da Haze, que vai adaptar o arco lá, Bomb Girl, ele não vai ser feito pelo Rio Nakayama, e aí eu quero ver como que eles vão dar, o que tom que eles vão dar pra essa adaptação desse filme, porque eu queria muito que eles conseguissem seguir esse tema um pouco mais calmo e cinemático, sabe? Enfim, depois de ficar aqui 10 minutos falando sobre outro anime ganhaço de melhor direção, a gente vem como o melhor personagem principal, o Luffy. Bom, o Luffy era meio óbvio que ia ganhar, porque ele é um dos favoritos aí. Eu acho que eu até votei nele, se eu não me engano. Agora, a gente vem com o melhor personagem secundário, ou coadjuvante. E aí, ganhou ele, somente ele, o maior de todos, o mais forte, o Satoru Gojo. Como que pode um personagem ter tanto carisma quanto o Satoru Gojo? Como é possível? Que personagem maravilhoso, gente. Ainda bem que as pessoas souberam reconhecer que realmente ele é o melhor coadjuvante da história. E às vezes, eu até acho que foco nele demais na história. Mas vai fazer o quê, né? O cara é pica, pô. Melhor anime de ação ganhou Jujutsu Kaisen, o que é justíssimo, porque eu já falei que o ponto alto de Jujutsu pra mim, além dos personagens que são maravilhosos, é também as lutas que... Nossa, gente. A gente teve também, de melhor anime de comédia, ganhou Spy Family. Foi justo, é ok até Spy Family ganhar, mas fica bem óbvio como a votação popular e a popularidade dos animes influencia, assim, demais pra que um anime seja vencedor de uma categoria. E eu entendo que, assim, a popularidade, ela vai ter um peso, de fato. Só que algumas coisas, assim, a gente tem que abrir um pouco os olhos, sabe, para as outras animações que tem ali na categoria. Por exemplo, nessa categoria também tinha Zombie, que foi um anime que originalmente ele é de fato uma comédia. Spy Family eu até colocaria como uma comédia romântica. Eu acho que faz mais sentido pra Spy Family. A gente teve também Urusei Yatsura, que é um anime de comédia também, que estreou no Netflix, eu acho, esses dias. Bot The Rock, que tem várias cenas de comédia incríveis. A gente teve Buddy Daddies, que também entra mais até como comédia romântica, mas como não dá pra saber se eles são um casal de verdade, dá até pra colocar só como comédia. E aí, pra mim, agora, o anime que deveria ter ganhado comédia, que é Macho. Macho é assim, ele não é uma comédia romântica, assim como é Spy Family, pra mim. Macho, ele é comédia, ele é comédia escrachada. Ele se propõe a ser uma comédia. Tem aquele fundo lá, todo da escola e tudo mais, só que a parada dele é a comédia, é ser escrachadão mesmo, é ser engraçado. Esse é o objetivo. E aqui, não que a categoria tem que ser qual anime é mais comédia, não. Mas acho que dentro desse contexto de comédia, Macho foi o melhor, assim, que a gente poderia encaixar, sabe? Agora, melhor anime de fantasia ganhou Demon Slayer, que também é justíssimo. Eu nem vou falar muito das categorias de Demon Slayer, porque sempre acaba, quando tem temporada, assim, lançando no ano, ele vai lá arrecadar um ou dois prêmios, pelo menos 2 prêmios, como sempre. Melhor anime de romance. Teve uma menina que comentou num vídeo meu lá da Rede da Dancinha, que eu falei dos vencedores, ela falou assim, podiam mudar logo o nome desse prêmio pra Shonen Awards, porque só ganha anime shonen. E eu vou ter que concordar com ela, porque é verdade. Horimiya Pieces, que lançou, foi bom, mas assim, não é o Horimiya. Tem algumas coisas a mais ali, mas que de fato, assim, passou o primeiro hype inicial de Horimiya. E já deixo aqui um parênteses que eu não estou falando mal de Horimiya, porque é um dos meus animes favoritos de comédia. De comédia não, de romance. E tinham nomes muito
bons lá na categoria de melhor romance. A gente tinha lá Skipping Loafer. Skipping Loafer foi um anime que eu assisti esses dias. Cara, é muito interessante a dinâmica dos dois personagens principais. E o contexto que eles estão ali... Ai, gente, Skipping Loafer é lindo, lindo. Esse é um anime que poderia ter ganhado, por exemplo. A gente teve Meu Casamento Feliz, que também foi um anime que foi pra Netflix, né? Fez muito sucesso entre as dorameiras e tudo mais. E é um anime interessante também. Não é muito... Esse aqui, confesso que não é muito do meu gosto pessoal. Mas, não tenho o que falar. Ele foi muito popular também. Teve Insomniacs After School também, que é a história de um casalzinho, que os dois alunos, eles têm insônia e aí eles se encontram lá no observatório da escola de noite. E aí eles acabam, enfim, desenvolvendo essa relação deles e tudo mais. Que foi um anime muito falado e tem notas altíssimas também em vários sites de review. Esse próximo, pra mim, foi um dos que eu mais gostei de acompanhar, que foi Yamada-kun Level 999. Eu li o mangá desse anime e, gente... Ai, sério, que história linda. Bom, é um casal que eles jogam um MMORPG, eles são da mesma guilda, e aí eles se conhecem em um encontrinho de guilda lá que tem, e assim, ele é lindo, ela é linda, enfim, vocês já entenderam tudo que vai rolar. E aí o próximo que eu também achei que ia ganhar de anime de romance, que foi Tomo-chan is a Girl, que é, assim, também, tá mais encaixado em comédia romântica, mas mesmo assim, gente, é lindo, é muito engraçado. A relação da Tomo e do Jun, assim, chega a ser bizarra, porque ele é tão tapado que me estressa, mas ao mesmo tempo é bonitinho. É bonitinho ver ele desenvolvendo sentimentos por ela e ele reconhecendo ela como, aos pouquinhos, assim, como uma menina que ele pode ter interesse, sabe? Por isso que eu achei que Tomo-chan ia ganhar, porque Tomo-chan foi muito falado também nas redes. Então, muita gente comentou lá no Twitter, muita gente comentou em vários lugares. Então, por isso que eu achei que Tomo-chan ia ganhar. E pra encerrar, a gente teve as duas categorias de melhor performance de voz em japonês e a melhor performance de voz em português. Teve também as dublagens de outros países, mas eu vou focar mais no japonês e no brasileiro, que é quais a gente mais assiste. Bom, melhor performance de voz em japonês ganhou Yuichi Nakamura, que é simplesmente o dublador do Gojo. Avisem que é ele, é o pai, não tem jeito. E além do Gojo, ele também é dublador do Rox e tinha mais um outro personagem famoso dele, mas eu vou deixar aqui, porque eu vou ter que pesquisar, que eu não vou lembrar agora de primeira. Mas o cara é brabo e parece que ele dubla personagens que tem personalidade meio parecida, assim, no geral, né? E eu gosto muito da voz dele. Eu sinto que a voz dele combina bastante com o Gojo. Porque o Gojo não pode ter uma voz muito grossa, né? E a melhor performance de voz brasileira foi o Léo Rabelo, que também é dublador do Gojo. Gente, e a dublagem brasileira, eu juro por Deus, não tem nada no mundo que eu ame mais do que a dublagem brasileira de Jujutsu Kaisen. Eu vim pra te salvar, Otahime. Eu demorei? Tá chorando? Tô vendo que vieram preparados. Ó, só não venham com desculpinha depois que perderem, tá? Não precisa exagerar. E o Léo Rabelo, ele conseguiu... Assim, às vezes eu sinto, juro por Deus, que parece que o Léo Rabelo combina mais com o Gojo do que o próprio dublador em japonês do Gojo. Vocês entendem o que eu quero falar? Parece que ele assim, parece que o Gojo tá falando. Às vezes eu imagino ele falando uma cena em japonês e é com a voz do Léo Rabelo. Às vezes eu tô lendo, sei lá, qualquer coisa assim, sabe? Tô lendo mangá, Gojo falando não sei o que lá. Mano, eu imagino, eu ouço a voz do Léo Rabelo no meu ouvido, falando a fala que o Gojo falou. É bizarro. Gente, eu não sei explicar. E pra mim, ele nasceu pra fazer o Satoru Gojo. E ele é um dublador muito renomado, ele fez várias dublagens, ele é dublador do Shazam também, olha que bizarro. E o anime do ano não tinha como ser outro, depois de tantas indicações que eu falei que Jujutsu Kaisen recebeu. O anime do ano foi Jujutsu Kaisen, com muitos méritos. O lançamento do arco do Inventário Oculto já foi meio que um acontecimento na comunidade de anime, e o lançamento do arco de Shibuya também foi, assim, algo incrível. Eu poucas vezes vi tanta mobilização, principalmente dos fãs de fora do Japão, com relação aos lançamentos dos episódios em si. Sempre tem esse hype inicial e sempre tem essa movimentação com os animes que vão lançando da temporada, mas Jujutsu Kaisen, pra mim, foi uma movimentação muito parecida com o que rolou lá em Attack on Titan. E meio que tá virando o nosso Game of Thrones, né? Attack on Titan ainda vai continuar sendo e tendo o título de Game of Thrones dos animes pra mim. Mas Jujutsu Kaisen tá mais pra The Last of Us, talvez, não sei. Mas é uma obra que todo mundo vai acompanha muito, e quando lançar a próxima temporada, que vai ser do Jogo do Abate, eu tenho certeza que vai ser uma comoção.
e as pessoas vão ficar passadas e vão entrar novos personagens que eu amo. Ai, gente, tô ansiosa. Mas assim, falando do ano de 2022, eu esperava que Chainsaw Man talvez fosse ganhar, mas eu acho que o momento que ele foi exibido não favoreceu ele nessa premiação, porque ele foi exibido bem no final de 2022 e aí acaba não entrando no ano de 2022. Então, quando chega esse período de votação aqui do Anime Awards, meio que todo mundo já esqueceu Chainsaw Man, né? Exibido, na verdade, no ano retrasado, né? Mas eu confesso que eu dei uma votada em Chainsaw Man pra poder ganhar. Mas eu tô muito feliz que Jujutsu ganhou também, porque eu também gosto muito de Jujutsu Kaisen e eu votei em Jujutsu também pra várias categorias. Bom, o arco de Shibuya foi absolutamente incrível. Já elogiei o diretor, já falei da bucha que ele pegou pra animar essa segunda season. Eu tô acompanhando o mangá de Jujutsu Kaisen, então eu sei que a próxima temporada vai ser melhor ainda do Jogo do Abate. Vai ter coisas muito melhores e muito legais também. Aí vocês se preparem, que aí eu acho que o Jujutsu vai ganhar de novo o anime do ano. Enfim, essa lista é enorme aqui, com milhares de folhas de roteiro aqui pra vocês, falando do Anime Awards 2024. Deixem aí nos comentários quais foram os animes favoritos de vocês dessa temporada e quais categorias vocês acham que foram justas ou que foram injustas.